Fala, minha tripulação, sejam bem-vindos. Terça-feira, e você sabe que terça-feira é dia de lançamento de mais um episódio do seu podcast favorito, aquele que traz insights poderosos, não só para a sua vida profissional, mas para a sua vida e para a sua edificação espiritual. Mas antes da gente começar, você já vai parar agora para seguir o nosso roteirinho de decolagem. Se você não é inscrito no canal, vai lá e se inscreve, já ativa o sininho, já deixa o seu joinha aqui agora, aqui embaixo, deixa o seu joinha aqui nesse episódio, compartilha com todo mundo, manda para todo mundo, porque você sabe que o nosso conteúdo é muito bom e você não pode deixar ninguém de fora disso. E aproveita e vai durante o episódio já comentando, dizendo quem você quer ver aqui nos próximos episódios. Estou contando com a sua ajuda. E hoje, aliás, ultimamente nós temos falado muito da mulher cristã, mas hoje eu queria falar da mulher com uma perspectiva um pouco diferente. Eu queria falar da mulher não então somente enquanto profissional, mãe ou esposa, eu queria falar da mulher cristã enquanto pastora, enquanto líder espiritual. A minha convidada de hoje aqui, ela é fundadora da Igreja Batista Luz Divina, ela fundou junto com o nosso saudoso e querido irmão Lázaro. E após a perda dessa pessoa tão proeminente e tão importante para o mundo cristão na Bahia, ela assumiu a responsabilidade de guiar e de manter a igreja, e não somente a igreja, também a comunidade terapêutica Sentimento Novo, onde ela recupera dependentes químicos. E faz tudo isso com maestria, educando duas lindas filhas. Então, chega para cá, nossa convidada de hoje é a pastora Vânia Silva. Seja muito bem-vinda, a senhora está de cara com o senhor. Eita, muito obrigada. Prazer enorme estar aqui com você, com todos vocês aí que acompanham a programação. Só alegria mesmo. Obrigada pelo convite. Eu acho que vai ser um bate-papo edificante. Amém. E o nosso público, a grande maioria é mulher, então, assim, mais de 60%. Então, eu acho que elas estão ávidas para entender um pouco mais desse ministério e de como é que funcionam essas responsabilidades, né? Sim. Vânia, para entender melhor como é que você se tornou uma líder cristã, eu queria conhecer um pouquinho mais a sua história, queria que quem estivesse em casa conhecesse um pouco mais da sua história. Você é a segunda filha de 7, não é isso? Nasceu numa cidade chamada Pé de Serra, interior da Bahia. Sim. Veio para a Feira de Santana ainda aos 11 anos e lá você conheceu o Evangelho. Verdade. Conta pra gente isso aí. Conto, sim. Minha mãe teve 8 filhos, na verdade. Meu primeiro irmão faleceu quando eu ainda era criança e vieram mais 7. Desses 7 que estão vivos, eu sou a segunda, ou seja, uma das irmãs mais velhas. E aos 11 anos, quando eu tinha 11 anos, mudamos para a Feira de Santana, né? Pé de Serra, para quem não conhece, é uma cidade de interior, uma cidade pequena, que se tornou município há poucos anos. Então, não tem muita perspectiva de trabalho, de escola. Geralmente, os jovens saem de lá para estudar aqui em Feira, em cidades maiores, para trabalhar fora também. Então, a minha mãe teve a oportunidade, veio para cá com 7 crianças. E aqui nós conhecemos o Evangelho ainda criança, né? Eu ainda tinha, logo no primeiro ano que eu cheguei em Feira, eu conheci, aqui não, lá em Feira, né? Eu conheci, fui para a igreja, Assembleia de Deus, junto com minha irmã, logo depois a minha mãe e todos os meus irmãos. E a sua irmã tinha quantos anos na época? 13, a mais velha tinha 13. Então vocês foi que levaram a família, não foi o contrário, tá? Que legal, não foi bacana. O contrário, exatamente. Aí depois minha mãe veio e eu creio que foi um projeto de Deus muito grande. A gente ter vindo para a feira, a gente ter conhecido o Evangelho e essa presença que ajudou minha mãe a educar a gente, sabe? Trazer essa base cristã para dentro da família, que fez toda a diferença e ainda faz, porque o que nós aprendemos, hoje nós também aplicamos com nossos filhos, as que já casaram e já têm filhos, e para a vida, né? Porque o Evangelho é vida, é mais do que teoria e estar dentro da igreja, é viver dia após dia. Então, a gente vem vivendo ao longo de alguns anos, eu não sei se eu preciso fazer as contas. É melhor não, né? É melhor não. O Evangelho é um guia prático de como ser feliz, Sim, né? Verdade. É um guia prático, é incrível. E eu falo por experiência pessoal, né? De dificuldades que nós vivemos na infância, saindo do interior, vindo para uma cidade grande, onde a minha mãe trabalhava como diarista, como lavadeira, e aos 11 anos, logo que cheguei em Feira, já comecei a ajudar ela, cuidando de crianças, enfim, trabalhando no que eu podia para ajudar, assim como a minha irmã mais velha, que tinha apenas 13 anos.
E a minha mãe saía para trabalhar e a gente cuidava dos irmãos mais novos. Então, era uma vida muito difícil. E no meio do ambiente onde a gente vivia, onde a gente morava, a gente viu muitas crianças, adolescentes, jovens se perderem para as drogas. A gente viu muitas mães chorando a perda dos seus filhos para, enfim, para a prostituição e para o crime. E a gente não tem um outro ponto para indicar, dizendo assim, não, a gente não se perdeu porque a minha mãe foi uma mãe muito boa, porque a gente... Não, porque o Evangelho entrou na nossa casa, porque nós conhecemos esse guia prático que nos mostrou uma outra perspectiva de vida, né? Que nos guiou, mesmo não tendo um pai presente, mesmo vivendo muito tempo sozinho, sem a presença da minha mãe, porque ela precisava sair para trabalhar. E, mesmo assim, o temor de Deus, a palavra entrou e fez toda a diferença. Então, é um guia prático de vida diária que guia em todos os caminhos, onde a gente precisa ir, ele sempre está presente. Engraçado que a gente falou aqui, você já respondeu, mas só para enfatizar, a gente vê muito movimento contrário, né? O papai e mamãe evangelizando e levando os filhos para a igreja, ou tentando levar, né? Fazer com que eles entendam, aprendam e aceitem o evangelho como estilo de vida. Mas no seu caso foi diferente. Você com uma irmã de 13 anos, duas aborrecentes, digamos assim, né, que vão para a igreja e chegam em casa para evangelizar a família. Foi muito tranquilo esse movimento ou você ouviu em algum momento assim, você tá doida, menina? Você teve alguma coisa assim? Como é que foi isso? Não, foi muito tranquilo, porque a minha mãe, ela é uma mulher sensacional, sabe? Maravilhosa. E a gente ia para a igreja não com ela, com vizinhos. O meu vizinho da frente era um jovem e líder de jovens na igreja. Então, a gente pegou amizade com as irmãs dele, que eram mais ou menos a nossa faixa etária, de adolescentes. Então, era uma forma de diversão. A gente acabou de chegar na cidade, não conhece ninguém, não tinha nem shopping, Feira de Santana. Era um evento. Era um evento para a igreja. Então, vamos para a igreja. Mãe deixava a gente ir para a igreja. Então, o melhor lugar não tinha, né? Não tinha. Mamãe não se preocupava. De jeito nenhum. Então, a gente ia e voltava com eles, que eram vizinhos de porta. Foram os nossos primeiros contatos. Então, Deus já cuidou desse primeiro e grande detalhe. Quando a gente chega em casa e começa a mudar o comportamento, porque o evangelho muda, então isso começa a ser visto. Então, minha mãe entende que é uma coisa boa. O que está acontecendo é bom. Então, vamos levar os mais novos. Tem um evento das crianças, leva os pequenos. E o convite para ela aí já foi bem tranquilo. Olha só. Nessa época, eu tenho certeza que você não imaginava ainda que a cada dia que passasse você ia ficar mais próxima de Deus e que você ia chegar a fundar e ser pastora de uma igreja, né? Naquele momento, como você disse, era um evento. Era o que eu tinha para fazer. Tô saindo de casa, né? Tô saindo de casa, era um passeio. Conhecer gente, tô saindo de casa, Imagina, década de 90, não tinha muito celular. Não tinha, eu acho que nem existia celular, o acesso... Se tinha, a gente não tinha, né? Se tinha, a gente não tinha. O acesso, o que hoje é diversão para a maioria dos adolescentes, não existia para a gente naquela época. Então... É verdade. Eu não posso deixar de falar, viu, Vânia? Mas, assim, nesse meio caminho, entre você conhecer o Evangelho e se tornar pastora, você conhece uma figura importantíssima aqui, que é o saudoso irmão Lázaro, né? Sim. E você convive com ele, para quem não sabe, gente, eu não falei isso no preâmbulo, mas a Vânia, ela foi esposa do irmão Lázaro durante 12 anos da sua vida. Você dividiu a sua história com esse homem de fé, né, de grande fé, e viveu ao lado dele nas missões sociais, na evangelização, na grande carreira artística que ele teve, acompanhou essa carreira do Lázaro de perto, e eu queria saber de você, como é que foi esse período ao lado de Lázaro, né, que é uma pessoa que deixa tanta saudade aqui para quem gosta, né? Eu acho que todo mundo ainda adora ouvindo as músicas dele o tempo inteiro. Como é que foi essa experiência ao lado dele? Quais foram os maiores aprendizados, as maiores bênçãos que vocês conquistaram juntos? Então, eu vou começar respondendo pela última pergunta. Pode ficar à vontade. A casa é sua. A maior bênção, com certeza, a maior herança, né? São as nossas filhas, como você já falou. Nós temos 2 filhas. Hoje, minha filha mais velha tem 12 anos e a mais nova tem 7. Então, nesses 12 anos com Lázaro, foram muitas e muitas experiências e aprendizagem. Mas eu creio que tanto eu quanto ele nos aproximamos mais de Deus
Depois do casamento, né? Através das obras, através do ministério. Quando a gente casou, no ano de 2009, Lázaro vivia uma fase que eu imagino que todos vocês acompanharam, que foi o grande fenômeno, né? O DVD conhecido. Só que existia um vazio também dentro dele, que ele também falou em muitos momentos, em muitas entrevistas, sobre faltava alguma coisa. Existia um vazio dentro dele que ele não sabia explicar, né? Ele falava assim, não, ainda falta alguma coisa. E esse alguma coisa foi preenchido pelo ministério, e eu fico muito feliz em ter feito parte disso, sabe? Quando a gente casou, às vezes ele acordava à noite, ele não conseguia dormir, ele ficava angustiado, ele chorava. E ele falava, falta, existe uma falta que eu não sei o que é, não era fama, meu Deus, pessoas ao redor dele demais, mas ele sabia que tinha algo que ele precisava entregar ainda, não sabia o quê. E, graças a Deus, eu pude participar dessa entrega junto com ele. E ali também descobri na minha vida esse ministério, que até ali eu era uma jovem cristã, que frequentava a igreja desde criança, que sempre ajudei no ministério, mas também não estava posicionada como líder. Eu não me via num lugar de liderança. Só que Lázaro, ele era um grande líder. Quem conheceu sabe, eu acho que quem não conheceu só de ver percebe. Lázaro era um grande líder em tudo que ele fazia. Quando eu ouvia a história dos pais, era uma coisa de criança, né? de pequenininho. Ele já tinha esse espírito de liderança. E Deus colocou na mão dele, no coração dele, o primeiro projeto social, que foi o Sentimento Novo. E eu estava grávida de Alice, minha filha mais velha, quando ele chegou e falou assim, amor, tá forte, sabe? Ele já vinha falando sobre isso. Deus me resgatou das drogas, eu fui tão abençoado. E não foi só por mim. Eu creio que toda mudança que Deus fez em minha vida, que Deus faz em nós, é para a gente ajudar outros. Então, vamos abrir um centro de recuperação? Eu falei assim, amor, vamos ajudar um centro que existe? Existem tantos centros, existem tantas comunidades precisando de ajuda, porque é uma obra realmente muito carente. E a gente tem essa possibilidade, então vamos ajudar alguém que já faz. Ele falou assim, amor, Deus colocou no meu coração um projeto que não é só recuperar pessoas das drogas, não é só recuperar pessoas do vício do álcool, mas é trabalhar na mudança de caráter. Porque se a gente coloca alguém dentro de uma instituição para ficar 9 meses, que é o período que a gente trabalha, e essa pessoa fica 9 meses sem usar drogas, mas ele volta para casa e não respeita o pai, e não respeita a mãe, e não respeita o filho, a esposa, não vai mudar. A gente vai trabalhar na instituição, além dessa questão da recuperação, essa mudança de caráter. É algo que eu vivi na prática. Eu fui transformado e eu sei que eu posso ajudar nisso. Então, a gente criou um lema, ele criou ali uma frase que ainda é a nossa frase carro-chefe do centro, que é ensinando gente a gostar de gente. E ali no projeto a gente descobriu que era muito mais sobre nós do que sobre quem entrava. Nós como equipe, nós como liderança, aprender a gostar de pessoas, aprender a olhar para o semelhante, dizer assim, apesar de, pode ser diferente. Apesar de estar assim, pode ser diferente. As pessoas olhavam para ele contava assim, né? E não acreditavam que era possível haver uma mudança, porque ele chegou no fundo do poço. Ele entrou na igreja um dia para morrer de tanta droga que ele tinha usado e no meio de uma crise de overdose. E ele falou assim, não, eu vou para a igreja, abri uma igreja em frente à casa dele. Ele falou, subi me arrastando porque alguém me disse que existia um Jesus e que se eu aceitasse esse Jesus, quando eu morresse eu ia para o céu. Então eu já ia morrer mesmo, não tinha nada a perder. Então eu subi ali para morrer e ter uma chance de ir para o céu. Só que ali ele não morre. Ali Deus transforma a vida dele. Deus entrega a ele uma segunda chance. E ele dizia, eu não posso perder tempo. Então eu vou aproveitar essa segunda chance. Morre o velho Lázaro. E nasce um novo Lázaro. E esse novo Lázaro não queria só ser alguém que foi transformado, mas queria fazer a diferença na vida de outras pessoas. E eu falei, ok, então vamos começar o projeto. E eu achei que ia demorar um pouquinho para se organizar. No outro dia, já tinha os obreiros, a gente já tinha um sítio onde hoje funciona o centro de recuperação. E ele
foi para busca ativa, sabe? Pegar o carro, meia-noite, ir para a rua, quem Achar quer. o cara usando a droga e convencer o cara a E levar. convencer, porque esse é um dos critérios da comunidade terapêutica, é que as pessoas queiram participar, né? Elas não são obrigadas a estar lá. São 9 meses reclusos? Isso, são 9 meses. Você tem ideia hoje, Vânia, de quantas pessoas vocês já ressocializaram, digamos assim, ou tiraram das drogas? É uma média, mais ou menos, assim, que conseguem completar o tratamento, né? De umas 1.000 pessoas, eu acredito, entre 800 a 1.000 pessoas que fecharam o ciclo, porque... Muita gente desiste no caminho. Muita gente, a maioria, né? O índice de recuperação bom é 10%. Olha aí. Ou seja, de cada 100, se 10 recuperarem, então, passagem anual, 200, 300 pessoas. Mas os que conseguem realmente chegar no final, e vale a pena, mesmo parecendo que... Se fosse uma pessoa, valeria, né? Isso. A gente tem experiências, principalmente nesses 3 anos, né, sem Lázaro, de muitas vezes que a gente pensou em desistir pelo grande desafio. E acontecem experiências assim com um, e a gente diz, não, só por isso já teria valido todo o sacrifício que a gente vem fazendo para manter esse legado. Por que era um legado de Lázaro, Vânia? Por que manter a instituição? Porque foi um projeto que Lázaro abriu e... Não, porque Lázaro acreditava. O que motivou ele a abrir a instituição é o que me motiva a continuar. A manter. A acreditar que é possível viver a transformação, que é possível trazer um filho de volta para um pai, trazer um marido de volta para uma esposa, trazer um cidadão de volta para a sociedade. Eu acho que esse é um tema super pertinente aqui, importante, porque ele independe muito de classe social, né? Sim. Às vezes a gente acha que esses filhos são afetados apenas em sociedades de cunho econômico mais baixo, mas na realidade a droga ela afeta em todas as áreas, em todas as classes sociais, né? Do rico ao pobre. Sim. E do branco ao negro, de todas as cores, de todas as formas, de todos os gêneros. Sim. E eu vejo por aí, sempre converso, muitos pais e muitas mamães também sofrendo muito, porque quando a gente fala de um tema como esse, nós estamos falando de pessoas que estão à beira da marginalidade da sociedade, né? Pessoas que estão totalmente excluídas, descrentes, né? Desprezadas. Pessoas que não têm o mínimo de possibilidade de serem incluídas novamente na sociedade. E para um pai e para uma mãe, eu acho que isso deve ser talvez uma das piores dores que você pode sentir, é você enxergar o seu filho numa situação tão deplorável que você não consegue ajudá-lo de nenhuma forma. E eu vejo papais e mamães pelo Brasil todo aí que botam a mão na cabeça e falam, Magno, já tentei de tudo, já fiz de tudo, já internei várias vezes, já procurei várias vezes, já medicamos, já fizemos tudo e nada funciona. E você acabou de dizer que a taxa de sucesso, ela realmente é muito baixa. E o que dizer para esses papais e mamães que estão hoje em casa com esses filhos e filhas que estão passando por esse tipo de situação, para que eles se encorajem a não desistir de trazer, como você disse, os filhos de volta ao verdadeiro pai? O caminho é realmente não desistir. Lázaro... Um dos pontos principais que motivou ele a abrir o centro era pelas mães. Não tanto pelos adictos, mas pelas mães. Ele falava assim que ele lembrava da mãe dele na rua. A mãe dele indo procurar ele. É isso aí. 2, 3 dias, meses fora de casa. Então, o sofrimento da família motivava ele. Puxa, se eu conseguir trazer esse filho de volta para essa mãe... eu vou estar, de alguma forma, contribuindo para algo que ela não conseguiu fazer até aqui. Mas a mãe dele fala assim, Vânia, tinha dia que eu saía de casa com comida na mão, assim, porque eu já tinha dias fora de casa e ficava procurando. E teve um dia que eu me ajoelhei no meio dos carros, na rua, desesperada, sem saber mais onde procurar. Eu me ajoelhei e eu entreguei a vida do meu filho a Deus. E eu falei assim, meu Deus, tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Eu não vou desistir dele, mas com as minhas forças eu não estou conseguindo. Então, cuida dele, restaura, salva. Então, a fé é algo que eu, com certeza, recomendo para você que é pai, para você que é mãe, para você que é esposa, para você que é irmã, que tenta ajudar, porque a gente recebe... às vezes é um tio, às vezes é um primo, é alguém que realmente se importa,
que já fez tudo e não sabe mais o que fazer. E o que funcionou com Lázaro, o que funciona com muita gente lá, acreditar. Mesmo contra toda a esperança, sabe? Aquela coisa de esperar contra a esperança. Olhando com os olhos físicos, não é possível, mas existe um Deus no céu que pode todas as coisas. E, às vezes, uma palavra, um momento, vai virar a chave. Então, procura ajuda, toda ajuda que você puder. Se você já procurou tudo, não tem mais nada, ora, entrega a Deus e confia, porque Ele pode fazer. E a gente tem visto, sabe, Magno, nesses, hoje, 13 anos de instituição, quase 14 anos, a gente tem visto tanta coisa que a gente olha assim, pessoas que entram e a gente fala, esse aqui com certeza vai conseguir. Às vezes ficam uns 9 meses e no primeiro dia fora da instituição volta. E pessoas que passam uma semana, como a gente tem exemplo, e nunca mais. Nunca mais usa. Nunca mais voltou a usar. Então, uma chave muda. E a gente, como família, às vezes não sabe como. Eu tenho parentes, pessoas que eu tento ajudar, mesmo sendo gestora da instituição, e não consigo levar, porque ele tem que ir de forma voluntária. E tem pessoas como o Lázaro que não precisou passar por uma instituição. Viveu essa transformação num contato direto com Deus. Fruto da oração dele, não, porque ele nem orava. Mas a mãe dele um dia orou. A pessoa que evangelizou um dia orou. E o milagre chegou na vida dele. E milagre não se explica. Então, a gente precisa continuar crendo e não desistir. E passa pelo que você disse, né? Para de olhar para o seu cenário, porque quem olha para o cenário não enxerga a promessa lá na frente, está preocupado, tá vendo que é impossível, né? Você está olhando, tá vendo? Estou andando em cima da água, como é que pode? Vou afundar, né? Então, para de olhar para o cenário, começa a olhar, focar num propósito, acreditando que Deus vai prover e vai e as coisas vão dar certo. É isso aí. O processo, ele tem o poder de tirar a nossa visão do propósito, né? E eu acho que é por isso que, na maioria das vezes, Deus não mostra para a gente os processos, exatamente para que a gente não desista. Então, a gente fica firme na promessa que a gente vai chegar do outro lado. Quando os discípulos foram atravessar com Jesus ali naquele mar, onde eles viveram a primeira tempestade, Jesus disse, vamos para o outro lado? Eles entraram no barco e foram. E no meio do caminho veio aquela grande tempestade, eles se desesperaram. Jesus, a gente dorme no meio dessa tempestade, tu não se importa que a gente pereça, a gente vai morrer. E quando eles falam isso, você percebe que eles esqueceram o que Jesus falou antes de subirem no barco. Vamos para o outro lado. Então, Jesus não falou que não ia ter tempestade, Jesus não falou que o barco não ia balançar, ele disse que ia chegar do outro lado e chegaram do outro lado, né? Então, foca lá no outro lado, tá? Independente das tempestades, que você com certeza vai chegar. Foi com o irmão Lázaro também que surgiu a Igreja Batista Luz Divina, da qual hoje você é pastora, é líder espiritual. Uma história super interessante, inclusive, porque mostra como os planos de Deus eles se cumprem de maneira perfeita, né? Deus fala com Lázaro, toca Lázaro dizendo que ele vai fundar uma igreja em um imóvel que ele já tinha, mas estava alocado. Sim. Aí, me parece que no dia seguinte, o locatário diz que quer entregar o imóvel. Não está mais alugado, toma aqui, está livre para você usar e fazer a minha igreja. Isso. E aí, ainda também há uma revelação sobre a vida de Lázaro, que ele iria ser pastor daquela igreja durante 2 anos, e após completar os 2 anos, Deus o chama e ele parte para o novo plano. Conta pra gente essa história, porque essa história ela é forte, então, hein? Lázaro, ele era deputado federal nesse período, que foi mais ou menos no ano de 2017, quando veio esse chamado para abrir igreja. Quando eu casei com Lázaro, quando a gente começou a namorar, ele falava assim para mim, amor, 2 coisas na vida que eu nunca vou ser, pastor e político. Foi os 2. Não, os 2. Nunca vou ser. Então, para mim, não era uma opção. Embora eu sempre fui de igreja e bastidores também, mas eu não era um lugar que eu gostaria de voltar, a minha vontade, Giovânia. E nem ele. Ele era pastor consagrado, congregava aqui com o pastor Rogério Dantas, aqui na Lírio dos Vales, dirigia um culto na quarta-feira, mas assumir a igreja não era um projeto. Ele falava assim, não, isso não é para mim. E aí veio a política, primeiro, e
E eu também não era algo que me agradava. Eu falava assim, amor, a gente tem a vida organizada, tudo no lugar, por que a gente vai se meter nisso? Só que ele já era envolvido com social, já tinha um sentimento novo, ele já sabia que podia ajudar pessoas, que a política é um caminho para quem quer ajudar, realmente existem portas. Ele falava, amor, tem portas que só abrem por dentro, então vamos tentar. Fui para a política. Eu falei, então vamos juntos. Aí quando ele fala para mim, domingo à tarde, a gente voltando da casa da minha mãe, a gente foi almoçar e vindo para na frente da igreja. Ele amava a moto e nesse dia ele foi de moto e eu fui de carro com as crianças. Ele parou a moto na frente do prédio, que estava alocado para uma faculdade, e eu parei o carro atrás. E desci, ele desceu. E ali ele falou assim, amor, Deus falou tão forte comigo que a gente vai abrir uma igreja e que vai ser aqui, nesse lugar. Eu falei assim, tem certeza? Aqui? Esse imóvel está alugado. Aí eu lembrei que eu não queria que ele entrasse na política, né? Eu falei assim, fique na política mesmo. É melhor, isso aqui. Aí ele falou assim, amor, Deus me chamou para abrir uma igreja nesse lugar. A gente vai começar um ministério e não é por mim. Eu falei, mas aqui é perto de viaduto, é bem pertinho de um viaduto, é ruim para estacionar, a gente não tem vizinho, não é um bairro para evangelizar esse centro da cidade. Ele falava assim, essa igreja, Deus me deu um projeto, vai ser um hospital. Um hospital não precisa ser grande, porque não é bom que ele esteja muito cheio. Como que a gente vai cuidar de pessoas? O projeto que Deus colocou no meu coração é que eu cuide, é que eu vá até cada uma dessas pessoas. Então, se a gente abrir uma igreja grande, como que eu vou ter esse contato diretamente, né? Então, ele falava assim, não, vai ser aqui, é um hospital. É para pessoas que vão chegar feridas, que vão ser cuidadas, que vão ser tratadas e que vão seguir, talvez em outro ministério, talvez abrindo um ministério. E vai ser nesse lugar. Aí eu, amém. Falta 2 anos ainda para vencer o contrato, né? Era 4 anos. Nesses 2 anos, quem sabe... Ele mudava de ideia. Ele mudava de ideia, era isso que eu pensava. E aí, segunda-feira, a Rose, que está aqui com a gente... liga para ele, né? Ela administrava a empresa e falou assim, nego, o pessoal da faculdade ligou e quer entregar o ponto. Ele deu um glória a Deus, né? Bem alto. Quer entregar o ponto e queria negociar a quebra de contrato e tal. Ele falou assim, não tem quebra de contrato nenhuma, pega a chave. E aí era um momento que a gente estava descapitalizado. A gente tinha alguns imóveis, mas não tinha o dinheiro. E ele falou assim, primeiro valor que entrar na minha conta, a gente começa essa obra, segura a chave. Isso foi na segunda-feira. Quarta-feira, um músico ligou para ele, falou assim, negão, tem um cliente procurando um carro, uma Land Rover para comprar, você quer vender a sua? Ele tinha uma Land Rover, era um carro caro. E ele falou assim, vendo a Land Rover, quanto acertaram o valor, e ele falou, vendeu a Land Rover e acredite, quem comprou a Land Rover foi o dono da faculdade que devolveu o ponto que a gente nunca conheceu pessoalmente por causa desses trâmites de aluguel. E ali a gente pega 300 mil reais, derruba aquele prédio velho, começa a fundação e naquela fundação ele coloca uma placa, né? Ele manda fazer uma placa onde aquele lugar sempre seria uma casa de oração, sempre seria um lugar onde receberia pessoas para serem tratadas, entrega aquele lugar a Deus. E veio a Igreja Batista Luz Divina. Aí começa a construção. Ele, em Brasília, ainda, uma pessoa, uma profeta, vai no gabinete dele, uma mulher americana, uma mulher que não era brasileira, que não conhecia, chega ali com um intérprete para falar para ele que Deus mandou confirmar, que Deus confirmava aquele projeto, que a igreja era um projeto que estava no coração de Deus. Da forma que Deus colocou no coração dele, ele deveria executar. E ele deveria preparar pessoas, porque ele só pastorearia por 2 anos. E ele me liga e fala assim, Vânia, Deus falou fortemente comigo, vamos abrir a igreja. Deus confirmou, vai ser desse jeito, mas eu só vou pastorear 2 anos, então eu preciso preparar pessoas. Então ele vinha, sabe, naquela dinâmica de formar discípulos, de passar a mensagem. E a gente tentou muitas alianças que não deram certo, e Deus foi levantando pessoas improváveis. E uma delas era eu, que eu jamais poderia imaginar, porque, como eu te falei no início, não era um projeto. A igreja, com certeza, não estaria aberta se dependesse da minha opinião para abrir. Só que Deus tem projetos que são maiores do que os nossos, né?
E eu achava que Lázaro voltaria para o evangelismo. Ele era um grande evangelista, a igreja acabou trazendo ele um pouco para a cidade. Então, na minha mente, aquela profecia se cumpriria dessa forma. Lázaro vai voltar para a estrada e a gente realmente precisa preparar pessoas que fiquem na igreja local. E aí a gente inaugurou a igreja em março de 2019. Em março de 2020 veio a pandemia. Aí a gente passa por aquele baque, né, nas igrejas. E a gente pensa no recomeço e começa uma programação para 2021, acreditando que o nosso tempo estava chegando, entre aspas. Ficou confuso com a pandemia. Eu falei, será que realmente... Vai fechar a igreja? As igrejas vão fechar, como vai ser? E aí, em março de 2021, quando fez exatamente 2 anos que a Lud foi aberta, no dia 19 de março, exatamente no mesmo dia, Deus chama Lázaro. Exatamente no mesmo dia? Exatamente no mesmo dia, 2 anos, nem um dia mais, nem um dia menos. E aí a gente, meu Deus. E agora, como é que a igreja vai continuar? Eu não tinha preparo psicológico, emocional, nem para pensar em voltar na igreja. Voltar para casa já foi muito difícil. Voltar para a igreja era muito, sabe, a cara dele, assim, todo projeto, enfim. E eu demorei um tempinho para voltar e eu te digo, não teve uma profecia nova para mim. Deus não usou ninguém para falar comigo, embora eu quis muito isso, que eu deveria continuar, que eu deveria fazer. O que Deus fez foi me lembrar tudo que Ele já tinha falado antes, tudo que Ele já tinha começado antes. E o tempo, os 12 anos com Lázaro, e o tempo de ministério, de quando eu me converti, que todos os processos Deus estava me preparando para aquele momento. E aí vem aquele pensamento, como se eu estou destruída, como se eu estou dilacerada. Aí Deus fala fortemente comigo através daquele Salmo 126, que fala assim, aqueles que semeiam com lágrimas, voltará com júbilo, trazendo seus feixes, trazendo seus moldes. Eu sempre li esse versículo e eu nunca entendi que não eram as lágrimas que traria a colheita, e sim a semeadura. Então, são aqueles que semeiam com lágrimas. Então, se eu ficasse em casa só chorando, não ia ter colheita. A colheita estava em lançar a semente, mesmo chorando, mesmo triste, mesmo entendendo que de mim não teria forças, né? E no processo, eu posso te dizer que ele foi fortalecendo. Nunca sozinha, tanto a comunidade terapêutica quanto a Igreja Batista Luz Divina. Tem pessoas que se disponibilizaram a andar comigo. Eu acho que Deus nunca vai chamar você e nem vai te dar algo que você não possa carregar, que você não possa suportar. Ele sempre levanta pessoas para te ajudar, para te auxiliar. E tem sido assim, nesses 3 anos que se passaram. Voltei para a igreja depois de uns 2 meses, só para chorar. Não só eu, mas quase toda a igreja. A gente ia só chorar, reunia para chorar. E com o tempo, o sorriso foi voltando. Coisas que a gente imaginou que não aconteceria, né? Para mim foi um grande desafio também pelas minhas filhas, e foram elas que me levaram para a igreja. Era o Dia das Mães, logo depois da partida dele, e a minha filha mais velha falou, mamãe, eu vou cantar para você hoje, você precisa ir. E a pequenininha falou, eu vou dançar, então você tem que ir. E eu falei, meu Deus, como que eu vou encarar esse momento, né? E ali o Senhor falou muito comigo e segurou na minha mão e me mostrou algo que Lázaro pregava, e foi a última pregação dele no hospital. Ele falava assim para assistente social sobre fé, né? Ela falava assim, seu Lázaro, o senhor precisa ter fé, o senhor prega sobre fé, é hora do senhor acreditar, o senhor vai ficar bem. E ele falou assim, mas não é essa a fé que eu acredito. Minha fé não é limitada no que dá certo. A minha fé é que Deus vai estar comigo, independente. Aí ele citou uma pregação, né, que havia sido feita na igreja. Ele falou assim, olha, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. E o que aconteceu com Abel? Então, quem disse que a fé que nós temos é a garantia de que tudo vai ficar bem? A fé que eu tenho me garante que, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar comigo. Eu vou chegar do outro lado. Então, nessa fé eu sigo. E essa foi uma palavra que me fortaleceu muito depois. Sabe? Acreditar que, mesmo não tendo acontecido aquilo que a gente pediu, aquilo que a gente orou, eu creio que todos vocês, ou a maioria de vocês que estão assistindo,
estavam naquela corrente com a gente, orando, clamando pela restauração, pela saúde, para que ele voltasse. Mas Deus tinha um outro projeto. A gente olhava aqui e via o cenário. O nosso cenário. Mas Deus, ele olha do céu e ele enxerga a eternidade, né? E os planos dele são muito maiores. Talvez eu só entenda no dia que eu pisar os portões celestiais. Talvez aqui na Terra eu não consiga entender, mas eu sei, eu acredito que a vontade de Deus ela é boa em todo o tempo e que Ele nunca deixou a gente sozinho, nem eu, nem as crianças, nem a Igreja Batista Luz Divina, nem a comunidade terapêutica e nem vai deixar você, independente de qual seja a sua situação. Respira, olha aí que para você que está em casa, sentado no sofá, dirigindo o seu carro, no escritório, no trabalho, na hora livre, aí está pensando que a vida está difícil, que está duro, e se coloca agora no lugar de outras pessoas também. E pensa o seguinte, olha, ter paciência e resiliência é o que vai te levar a alcançar a sua promessa. A Vânia falou uma coisa super importante aqui sobre a semeadura com lágrimas. E o ato de semear não é o ato simplesmente de você jogar uma semente no solo e esperar que algo cresça. Para você fazer isso, você tem que preparar o terreno. Se for um terreno duro, você tem que arar. Se for um terreno seco, você tem que molhar. E, às vezes, até com lágrimas para que ele floresça. Então, não ache que a sua colheita tem que vir a qualquer momento. Eu acho que o seu plantio tem que ser todos os dias. Começa a plantar hoje, começa a plantar agora e para de reclamar da vida. Tenha mais paciência, tenha mais fé, tenha mais resiliência. E pense que o plantio não se resume a jogar uma semente no solo. Prepare esse solo, cuida desse solo, cuida dessa semente, cuida desse brotinho quando nascer, dessa planta quando crescer, para que ela floresça todos os dias na sua vida. Então não larga a mão desse Deus maravilhoso que está doido para lhe ajudar. Basta só você levantar um pouquinho do seu sofá e começar a realizar ao invés de reclamar. É sobre isso, né, Vânia? Depois que Lázaro parte, você acabou de começar a falar isso aqui muito bem aqui pra gente. Você, mulher, mãe, viúva, ainda vivendo a dor do luto, né? Eu acho que quem estava de fora já sentiu tanta dor. Imagine você que era tão próxima do Lázaro. E teve que assumir esse desafio de equilibrar tantas responsabilidades e substituir um grande líder, né? Não era assim, uma pessoa qualquer que você estava substituindo. Era um grande líder, né? Para a comunidade cristã de um modo geral, não só da sua igreja. Né? E a gente vê isso no cenário comum da sociedade, quando a gente percebe que a mulher é uma espécie de esteio, né? Um porto seguro para a grande maioria das pessoas. Né? As mulheres enxergam, os homens enxergam, as pessoas enxergam as mulheres como um grande porto seguro para superar dor, superar desafio, porque vocês talvez levem a vida com mais leveza, com mais resiliência, já tem a própria experiência do parto, que requer paciência e resiliência o tempo inteiro. Vocês vivem processos que nós não vivemos, digamos assim. Primeiro que eu queria saber se você concorda com isso, da mulher ser o grande porto seguro do homem, da sociedade de um modo geral. E aí a mulher enquanto mãe, enquanto esposa, e aí eu acho que você tem um exemplo em casa de uma mãe muito guerreira, mas não só mais agora, como nós falamos no começo, somente como mãe, somente como esposa, mas como empresária, a mulher do mundo moderno, a mulher que é pastora, a mulher que é líder espiritual, uma mulher de muitas facetas, uma mulher de muitas versões, de muitas identidades e todas muito fortes hoje em dia. Com certeza existem mulheres em casa passando por tantas dificuldades como você também passou, né? O que é que elas têm que fazer? Como é que elas têm que se comportar? É isso mesmo? Vocês têm que ser um porto seguro mesmo? E como ser um porto seguro forte para passar por tanta tempestade? Eu acredito que não tem uma fórmula, né? Eu acredito que as dificuldades que a gente passa, elas vão nos moldando e fazendo quem somos. Então, o que nós temos hoje de reconhecimento, de força, de ser essa fortaleza, é o fruto do que as mulheres já passaram antigamente. O que eu sou hoje é muito fruto da minha mãe. De quem lutou lutas anteriores às nossas, entendeu? Né? Que lutou lutas anteriores às nossas. Então, o que eu faço para continuar? O que você que está em casa nos assistindo faz para continuar? Olha, por exemplo, de quem já passou. O que você está fazendo hoje é para as próximas gerações. Eu estou fazendo. O que eu sou vai refletir nas minhas filhas.
e vai refletir o que as minhas filhas fizeram nas filhas delas. Então, nós somos o reflexo da luta, de uma luta que vem de muitos anos, de muitas guerreiras que enfrentaram coisas até piores do que a gente enfrenta hoje, porque hoje a gente tem muito mais facilidades. Eu falo porque eu venho do interior. Então, para minha mãe, que ficou solteira, com 4 filhos pequenos na época, grávida da minha irmã, que está aqui com a gente hoje, numa roça, sem ter o que fazer, e chegou até onde ela chegou, vencendo um leão por dia. Então, se a gente olha, como a gente vem falando desde o início, para as circunstâncias, para o cenário, fala, não tem como. Aí vai dar para isso. Já existe até um diagnóstico na sociedade de como terminaria essa história. E a gente também vê muito terminar dessa forma. Por quê? Porque a gente olha para o cenário e acaba afundando. É verdade. Mas quando eu escolhi olhar para minha mãe, que escolheu olhar para outra guerreira que passou antes dela, hoje, muitas mulheres falam comigo, principalmente através das redes sociais, falam assim, Vânia, eu estou passando pelo que você passou, eu perdi meu esposo, o filho, enfim, estou passando por um processo de perda, de luto, e eu consigo levantar porque eu vejo você indo. Olha então, eu consigo hoje ir para a igreja. Uma pessoa ligou para mim, falou na rede social, uma moça de Fortaleza. Depois que Lázaro faleceu, ela falou assim para mim, Vânia, uma pessoa veio aqui e me chamou para fazer uma oração por alguém que estava doente. Eu não fui orar, porque eu orei tanto pelo irmão Lázaro e ele não foi curado. Eu orei tanto, tanta gente orou. Eu vou orar para quê? E naquele momento, assim, Deus falou tanto comigo, sabe? Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou responder para ela? Porque, em algum momento, esse também foi o meu pensamento, né? A gente orou tanto e a gente não teve uma resposta. E aí Deus falou comigo, filho, eu respondi. Só não foi o que vocês queriam ouvir. Mas uma resposta veio. Então, não desiste de orar. A oração é algo que deve estar em sintonia com a vontade dele, que é boa, perfeita e é agradável. Então, naquele momento eu falei isso para ela. Eu falei, olha, vamos continuar orando, porque Deus respondeu. Não foi o que a gente queria, mas como um pai que olha para um filho e diz não, porque ele sabe o que é melhor para o filho, pelas experiências que ele já tem, Deus disse não para a gente. Então, a gente continua olhando para o exemplo. E ela falou, poxa, você que é a esposa de Lázaro, que está sofrendo tanto, está me falando isso, e eu estou aqui, que sou uma fã, de outro lado, querendo desistir de orar, porque o irmão Lázaro não está aqui com a gente. Então, o exemplo, aquilo que a gente vive, fala muito mais, né? Minha irmã falou esses dias na igreja sobre você é a Bíblia, talvez a única Bíblia que alguém vai ler. O seu exemplo talvez seja o maior que alguém vai ver. Vai ser a resposta, vai ser o guia. Então, a gente precisa ser, mesmo triste, mesmo chorando, mesmo passando por dificuldades. Mas foi sendo isso que eu vi vários testemunhos de pessoas que levantaram porque me viu indo. Elas não sabiam naquele momento, mas hoje que elas perderam alguém, elas falam, poxa, eu sei que foi difícil, mas você foi, então eu vou também. E com certeza vai ser exemplo para alguém que está perto delas. Então, mulheres, nós somos todos os dias moldadas muitas vezes pelas guerras, pelas lutas, pelas dificuldades que outros passam e, claro, as nossas próprias dificuldades vêm para testificar que a gente consegue, que a gente tem uma força muito maior do que a gente acha que tem, porque se você conversasse comigo há 3 anos atrás, eu ia lhe dizer, é impossível. Eu não tenho como continuar. E aqui estou eu. Eis-me aqui. Bom, após estar vivendo essa experiência enquanto pastora, você acredita que as mulheres têm algum diferencial para os homens enquanto líderes espirituais? Sofre preconceito ainda, já que não tem mais preconceito na sociedade cristã com relação ao pastoreio por uma mulher cristã? E, por outro contraponto também, você acha que vocês levam alguma vantagem por ser mulher? Né, alguma habilidade especial para estar liderando aquela massa, para estar liderando as ovelhas? Eu acredito que em relação ao preconceito ainda existe, mas é muito, muito pequeno em relação ao que foi antes, né? Então, eu não vou te dizer que é algo que me faz sofrer, que é algo na Igreja Batista Luz Divina acontece, até porque a gente tem pouco tempo, então o nosso grupo vem junto.
Então, eu particularmente não sinto, mas eu sei que existe, porque eu conheço outras situações. Em relação a ter vantagem, eu acho que a gente tem. Olha aí, vamos lá. Eu acho que a gente tem... Vamos cutucar vamos cutucar o gênero masculino, vamos lá. Porque a gente tem essa habilidade de ser dona de casa, de ser mãe, de trabalhar fora, de lavar roupa, dar faxina, a gente consegue dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é a questão do olhar, da sensibilidade. Então, o homem, eu percebo que ele é mais focado. Meu esposo, ele era muito focado. Então, se ele tinha um foco, ali, enquanto ele não completava aquele foco, sabe? Ele era uma pessoa 100% focada. Então, era difícil para ele estar em um foco e percebendo tudo o que estava acontecendo ao redor. Então, eu acredito que essa é uma habilidade das mulheres que favorece muito na questão da liderança, seja na igreja, ou seja no trabalho, enfim, aonde quer que seja, que é a percepção, é poder e conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo, trocar uma fralda enquanto faz o leite, enquanto consola o irmão mais velho que caiu, enquanto faz o curativo. Então, a gente consegue levar isso para a igreja também e consegue ter essa percepção de estar mais perto dos departamentos e cuidar mais como mãe cuida dos filhos, né? Falando nisso, em mãe que cuida dos filhos, nós falamos aqui que você é mãe de duas lindas filhas. Sim. E eu queria saber, como mulher, né, como é a sua experiência enquanto mãe, né, dessas duas meninas adoráveis. São adoráveis mesmo. A experiência, para mim, foi o maior desafio de todas. Se você me perguntar hoje, Vânia, sem Lázaro, qual é o seu maior desafio? Sentimento novo é um grande desafio. Está à frente de uma comunidade terapêutica, onde só recebe homens, né? Pelo nosso estatuto, a gente só acolhe o gênero masculino. Então, estar à frente dessa comunidade hoje, lidando com pessoas, é um desafio gigante. A igreja é outro grande desafio, mas o maior de todos é ser mãe só. É não ter para quem pedir a figura paterna na hora de tomar as decisões no que diz respeito a elas, ao futuro delas. Então, para mim, é o maior desafio, mas também um grande privilégio. Nelas, eu encontrei, em muitos e muitos momentos, a força para levantar. E eu sei que para minha mãe também foi assim, ao cuidar da gente, né? Então, eu lembrava o sacrifício que a minha mãe fazia por nós e eu falava, não tem quem. Tinha dia que eu não tinha ânimo de levantar e fazer um café. Eu falava, mas elas são pequenas. A Alice tinha 9 anos, a Luna tinha 4. Eu falava, meu Deus, eu preciso levantar por elas. Eu preciso, mesmo triste, botar um sorriso, ainda que amarelo, para que trouxesse uma alegria para elas, sabe? Então, ter elas na minha vida fez e faz toda a diferença. É a minha maior motivação hoje para me tornar uma pessoa melhor, para ajudar o próximo. A sensibilidade de olhar alguém, uma criança na sinaleira, mudou, embora isso sempre me comoveu, ver uma criança na rua pedindo. Hoje que eu tenho filho, essa dor é muito maior, sabe? A vontade de ajudar, de fazer. Então, é sensacional a experiência de ser mãe, embora seja extremamente desafiadora, pelo fato de ter que tomar as decisões só, né? Tendo ajuda, mas como única responsável. Então, pesa muito no sentido de medo de errar. Enquanto filha, você evangelizou sua mãe, e agora, enquanto mãe, você vai evangelizando as suas filhas, não é isso? Ensinar elas o caminho que elas devem andar. E acredite, o testemunho de Lázaro, tudo que ele deixou, o legado que ele deixou, é uma bússola também para elas. Hoje eu consigo conversar com elas, tipo, hoje pela manhã, indo para a escola e falando, seu pai fazia isso, seu pai pensava assim, e elas param para ouvir, e elas, sabe, elas querem copiar de alguma forma. Sério, meu pai, isso aqui meu pai deixou, isso aqui meu pai fez, meu pai pensava assim. Alice ainda tem mais lembranças que Luna, né, pela idade, mesmo assim são poucas. E tudo que Lázaro deixou ainda me ajuda também a educar elas, apesar de ser bem menos do que eu gostaria que fosse. Bom, que bate-papo bom, edificante que nós tivemos aqui. Acho que por isso que o tempo passou tão rápido para nós. E eu queria encerrar com uma pergunta clássica que a gente faz para todo mundo aqui. Sim. E que, com certeza, você que desempenha diversas funções diferentes enquanto gestora, porque você gere
uma casa, uma família, um centro de recuperação, uma igreja, um ministério, com certeza você vai, com excelência, sabendo responder o que é sucesso para a Vânia. Ah, meu Deus, sucesso para mim é tá bem. É tá bem, é deitar e conseguir dormir, é colocar a cabeça no travesseiro e dizer assim, eu fiz o que deveria ter sido feito hoje, sabe? Às vezes, mesmo tendo o fracasso da conquista, mas saber que eu fiz aquilo que estava nas minhas mãos para fazer, que eu dei o melhor que eu podia dar. Então, mesmo não dando certo do jeito que eu gostaria que fosse, eu entendo que tive sucesso por ter feito, por ter desempenhado, por ter dado o meu melhor, por ter tentado, por não ter desistido. Eu aprendi nesses anos, especialmente nos últimos, que a maioria das pessoas são derrotadas não porque perdem as batalhas, mas porque desistem delas. Então, para mim, sucesso é não desistir, é persistir, é continuar sempre. Antes de eu chamar aqui o nosso mimo, já pega essa chave que a Vânia deixou aqui no final, que foi poderosa. Se você está aí com medo de errar, com medo de tentar, você já é um fracassado. Sinto muito lhe dizer isso. Então, começa agora a realizar o que a gente falou agora. O nosso podcast todo hoje foi sobre isso. Então, não deixa de fazer, mas faz, entregando o seu melhor. Não faz pela metade, não fica em cima do muro, não fica morno. Faz de verdade, se entrega de verdade, porque se você fizer de verdade, independente do resultado, você será uma pessoa de sucesso. Bom, produção, traz um mimo aqui para a Vânia, para que ela tenha uma memória afetiva do nosso podcast aqui e possa se recordar desse momento que nós passamos juntos aqui. Pode abrir? Claro, é seu. Ah, por favor. Ai, gente... Não. Café garantido. Café garantido, quente, frio, gelado, Quente, do jeito gelado, que tiver. Suco, obrigada, amei demais. Com certeza vai ser usado com muito carinho. Muito Vânia, obrigada. foi uma honra receber você aqui, Toda adorei minha. o nosso bate-papo. Muito obrigado por ter vindo, se disponibilizado a vir nesse dia chuvoso para gravar com a gente. Ah, foi um prazer. Voltaria, viu? E para você que acompanhou a gente e ficou até o finalzinho, eu queria lhe agradecer por ter ficado conosco, pela sua audiência. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, faz um esforço, se inscreve agora no canal, já ativa o sininho. Se você esqueceu de colocar esse vídeo em algum grupo da família, bota agora. Está na hora de alguém ouvir as mensagens que foram colocadas aqui, então já manda, compartilha com todo mundo, deixa o seu like, deixa os seus comentários e não deixa de contar para o coleguinha, para o vizinho, para o colega de trabalho, para a mãe, para a mulher, para o filho, que tem um podcast muito legal para assistir aqui. Obrigado por tudo. Se você não segue o Magno Luiz, vai lá seguir o @Magno Luiz com 2 S, porque eu gosto do sucesso em dobro. Então vem para cá, obrigado pela audiência. Vamos voar. Obrigado, Vânia. Obrigada a você.